Eu matei a minha própria família no dia em que o meu irmão me pediu para ser a madrinha do casamento dele, não com uma faca, mas com palavras que cortam mais fundo do que qualquer lâmina afiada. A futura cunhada, aquela serpente disfarçada de anjo lisboeta, sussurrou no meu ouvido que me destruiria se eu não calasse a boca sobre os segredos dela, e eu ri na cara dela, porque o medo já me tinha abandonado há anos, deixando só ódio puro como companheiro. E quando o meu irmão, o homem que eu criei como se fosse meu filho, me olhou nos olhos implorando perdão, eu cuspi a verdade: não piso no teu altar, porque o teu amor é uma prisão, e eu prefiro queimar do que ver-te acorrentado a essa vadia. O sol de Lisboa batia impiedoso nas pedras do Chiado naquela tarde de verão, quando tudo começou a desabar como um azulejo solto de uma fachada antiga. Eu, Maria dos Anjos, 42 anos de rugas escondidas atrás de um sorriso forçado, caminhava pela rua Garrete com um saco de compras leves demais para o peso que carregava no peito. O ar cheirava a pastéis de nata frescos da Confeitaria Nacional, misturado com o sal do Tejo que subia pela colina, mas nada daquilo me apetecia. Eu só queria chegar a casa, no meu apartamento apertado no bairro Alto, e afundar-me num copo de vinho tinto de Alentejo, esquecendo o telefonema que o meu irmão me dera na véspera. Oh mana, casa-te comigo no próximo ano, dissera ele, a voz trêmula como se ainda fosse o miúdo de 10 anos que eu levava para a escola de mão dada, depois da morte da nossa mãe. João, o meu irmão mais novo, o último pedaço de família que me restava num mundo que nos tinha cuspido como sobras de sardinha assada. Ele crescera, tornara-se um advogado razoável no Marquês de Pombal, mas ainda me procurava para aprovações, como se eu fosse a âncora que o impedia de derivar para o oceano da solidão. E agora, casar. Com aquela. Com a Leonor. Leonor Almeida, a futura cunhada que me fazia ferver o sangue só de pensar no nome. Eu a conhecera 6 meses antes, num jantar de família no Cais do Sodré, onde o vinho correu solto e as conversas se enrolaram como as luzes dos elétricos amarelos. Ela chegara de salto alto, cabelo loiro ondulado como as ondas do Atlântico em Cascais, e um vestido que gritava: sou a rainha desta mesa, sem precisar de palavras. Encantada, Maria, dissera ela, apertando-me a mão com unhas pintadas de vermelho sangue, os olhos azuis fixos nos meus como se me medisse o valor. Eu sorri, porque era o que se faz em família, mas por dentro, algo rangeu como uma porta velha. Desde então, as visitas dela à nossa rotina eram como intrusos num convento, barulhentas, invasivas, cheias de planos para modernizar a vida do João. Ele precisa de viagens, mana, não de noites no sofá a ver fado no YouTube, rira ela, servindo-se de mais um copo de porto sem pedir. Eu assentia, mas observava. Observava como ela manipulava as conversas, como virava as frases do João contra ele próprio, como me olhava de soslaio quando eu contava histórias da nossa infância pobre em Alfama, com o pai alcoólico a bater na mãe até ao dia em que ela caiu da escada e nunca mais se levantou. Que triste, Maria, mas o passado é passado, dissera ela uma vez, tocando o braço do João como se eu fosse uma relíquia empoeirada do Museu do Fado. Naquela tarde, o telefonema do João veio como um soco no estômago. Quero que sejas a madrinha, mana. A Leonor acha que és perfeita para isso. Perfeita? Eu, que mal conseguia pagar as contas do mês com o meu emprego de secretária numa clínica dentária no Rossio. Eu, que acordava todas as noites com o fantasma da mãe a sussurrar: protejo, anjos, protejo. Ri para disfarçar o nó na garganta. Claro, Zé. Quando é a data? Mas desliguei e as lágrimas vieram, quentes e salgadas como o mar da Nazaré. Decidi confrontá-la. Não por ciúmes, Deus me livre, mas porque algo nela cheirava a podre, como peixe esquecido no mercado da Ribeira. Marquei um café no Time Out Market, neutro, movimentado, onde as vozes se perdem no burburinho de turistas e locais. Ela chegou pontual, é claro, com um latte de aveia na mão e um sorriso que não chegava aos olhos. Maria. Que bom ver-te. O João está tão excitado com o casamento. Falamos de vestidos. Eu penso em algo clássico, talvez inspirado na Rainha de Amélia. Sentei-me de fronte dela, o cheiro de marisco grelhado subindo das bancadas ao lado, e fui direta. Leonor, ouve. Eu sei do teu passado. O divórcio em Espanha, o ex-marido que te processou por fraude no negócio de imóveis. O João merece saber. As palavras saíram baixas, mas afiadas, como uma navalha de barbeiro no terreiro do Paço. O rosto dela congelou por um segundo, o latte a meio caminho da boca, e depois. O sorriso voltou, mais largo, mais falso. Ah, Maria,
Fofocas antigas. Isso foi resolvido, sabes. Mas se insistes em remexer no lixo. Inclinou-se para a frente, a voz um sussurro de vento frio no inverno de Sintra. Se abrires a boca, eu acabo contigo. O teu emprego. Um telefonema para o teu chefe e estás na rua. A tua vida? Eu sei onde vives, sei dos teus vizinhos no bairro alto, sei que deves dinheiro ao banco por causa daquela herança que a mãe te deixou e tu gastaste em sonhos tolos. Pensa no João, Maria. Ele não precisa de uma irmã dramática a estragar o dia dele. O coração martelava-me no peito como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Levantei-me devagar, as pernas tremendo não de medo, mas de uma raiva que subia como a maré alta em Oeiras. Ameaças, Leonor. Vens para a minha família com ameaças. Ela riu, um som leve como flauta, mas os olhos eram de cobra. Não é ameaça, querida. É realidade. Pensa bem antes de o casamento. Saí da lisonza, o sol agora um inimigo que me cegava. Corri para o elétrico 28, apertado entre turistas suados, e só quando cheguei ao pé do castelo de São Jorge é que parei, encostado a uma parede de pedra quente, e chorei. Não pela dor, mas pela traição que via vir. O João, o meu Zé, o rapaz que eu criara com pão e histórias de heróis portugueses, ia casar com uma loba. E eu? Eu tinha de escolher, calar e ver o veneno espalhar-se, ou gritar e ver tudo arder. Naquela noite, no meu apartamento com vista para as luzes piscantes do bairro, abri uma garrafa de vinho e liguei para ele. Zé, preciso de te ver. Amanhã, no nosso café em Alfama. A voz dele era ansiosa, cheia de amor fraterno. Está tudo bem, mana. Pareces diferente. Só vem, respondi, e desliguei, olhando para o espelho rachado no hall. Os meus olhos, castanhos como a terra do Douro, estavam mortos. Mas o ódio. Esse acordava, faminto. No dia seguinte, o café Baiuca estava vazio como o meu coração, o fado de Amália e quando baixo das colunas antigas. O João chegou de fato cinzento, gravata desalinhada, o cabelo grisalho precoce que eu tanto lhe censurava. Abraçou-me forte, cheirando a aftershave barato e a escritório. Conta-me, anjos. O que se passa? Respirei fundo, o cheiro de bacalhau à brás misturando-se ao ar úmido. Não vou ao teu casamento, Zé. As palavras saíram como um tiro, e vi o rosto dele desabar, como o de um miúdo ao ver o pai partir. O quê? Porquê? É a Leonor. Ela disse alguma coisa. Neguei com a cabeça, mas as lágrimas traíram-me. Não é só ela. É tudo. Tu mereces melhor do que isso, melhor do que uma mulher que mente como respira. Eu sei coisas, Zé. Coisas que ela esconde. Ele pegou-me nas mãos, os dedos calejados de anos a assinar papéis. Mana, para. A Leonor é o meu futuro. Ela mudou a minha vida. Sem ela, eu era só. Eu. Ri amargo, pensando na mãe, na forma como o pai a destruíra com promessas vazias. És cego, irmão. Ela vai-te comer vivo, como o mar engole os barcos em Sagres. E eu? Eu não assisto a isso. Não piso no altar para ver-te acorrentar. O silêncio caiu pesado, interrompido só pelo tilintar de talheres na cozinha. Ele levantou-se, os olhos vermelhos. Se não vens, então perdes-me, Maria. Família é escolha, não. E saiu, deixando a porta bater como um portão de ferro em Belém. Fiquei ali, sozinha com o fado que agora soava como lamento pessoal. O ódio crescia, uma semente plantada em solo fértil de dor antiga. Leonor pensara que me calava com ameaças. Errado. Eu ia revidar, não com gritos, mas com o veneno dela próprio, a verdade, nua e crua, espalhada como sal na ferida. Mas primeiro, precisava de planejar. Porque em Portugal, a vingança não é barulhenta como um tourado em moita, é lenta, como o vinho a envelhecer em caves do Porto, e letal como um escorpião escondido na areia de Algarve. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotinas quebradas, como as calçadas de Lisboa depois de uma chuvada de inverno. Acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas finas do meu quarto, e ia para o trabalho na clínica, onde os pacientes vinham com dores de dentes que pareciam triviais comparadas à minha.
Senhora Maria, um sorriso por favor, pedia a doutora Sofia, a dentista-chefe, mas eu mal conseguia forçar os lábios. O telefonema da Leonor veio na terceira manhã, enquanto eu limpava instrumentos enferrujados no autoclave. Estás a ser patética, Maria, começou ela, a voz melosa como melão de quarteira. O João está devastado. Pensa no que estás a fazer à família. Ri baixo, o vapor do autoclave subindo como fumaça de cigarro proibido. Família. Tu invadeste a minha, Leonor. Agora, aguenta as consequências. Ela pausou, e ouvi o clique de um isqueiro. Ela fumava, é claro, mentiras e tabaco. Eu avisei-te. O teu chefe recebe um e-mail hoje à noite. Algo sobre desvio de fundos na clínica. Imagina, a polícia, os jornais locais. Secretária de Alfama acusada de fraude. O estômago revirou-se, ácido como vinagre de Setúbal. Eu não roubara nada, era honesta até à medula, como a mãe me ensinara, mas quem acreditaria numa mulher solteira de 42, sem marido para defender o nome? Vai-te lixar, Leonor. Faz o que quiseres. Mas o João vai saber de tudo antes do sim. Desliguei, as mãos tremendo tanto que deixei cair uma pinça no chão de azulejos brancos. A doutora Sofia apareceu na porta, sobrancelhas franzidas. Problemas, Maria? Pareces um fantasma. Menti, claro. Só cansaço, doutora. Mas por dentro, o plano começava a formar-se, como uma receita de caldeirada que se cozinha devagar. Na hora de almoço, em vez de comer bifana no snack bar da esquina, peguei no elétrico para Belém e entrei na torre, não como turista, mas como quem busca refúgio em pedras antigas. Subi as escadas em espiral, o vento do Tejo açoitando-me o rosto, e pensei na mãe. Ela morrera ali perto, num hospital de caridade, murmurando, não confies em estranhos, anjos. Leonor era mais que estranha, era o diabo em salto alto. De volta ao bairro alto, parei no mirador de Santa Catarina, onde os artistas de rua tocavam guitarra portuguesa sob o pôr do sol alaranjado. Sentei-me num banco de ferro forjado, olhando para o Cristo Rei do outro lado do rio, e liguei para uma velha amiga, Teresa, a investigadora particular que conhecera nos tempos da universidade em Coimbra, antes de a vida me arrastar para Lisboa como um rio lamacento. Teresa, preciso de ajuda. Uma cunhada que é um ninho de vespas. Ela riu, a voz rouca de anos a fumar na esplanada do Café Santa Cruz. Conta tudo, Maria. Pelo preço de um jantar em Óbidos, eu desenterro o esqueleto dela. Contei, o divórcio em Madrid, os rumores de lavagem de dinheiro através de propriedades falsificadas, o ex-marido que jurara vingança em fóruns espanhóis obscuros. Teresa se elevou baixo. Isso é ouro, mana. Dá-me uma semana. Mas cuidado, essas mulheres mordem de volta. A semana passou num blur de noites insones, onde sonhava com o João de criança, correndo pelas ruas de Alfama com um balde de conchas, gritando, mana, olha o mar. Acordava suada, o lençol enroscado como uma corda, e bebia café forte na varanda, vendo os telhados vermelhos acordarem. O e-mail chegou na sexta-feira, como prometido, anónimo, mas com detalhes que só a Leonor saberia, o meu salário exato, o número da conta bancária, uma foto minha tirada sem eu dar conta no mercado da Ribeira. Desvia ou cala-te, dizia o assunto. Mostrei à doutora Sofia na segunda. Ela leu, pálida como queijo de azeitão, e chamou-me ao gabinete. Maria, isso é chantagem. Vamos à polícia. Mas eu neguei, o pânico misturado com uma calma fria que me surpreendia. Não, doutora. Eu resolvo. É pessoal. Saí dali com uma folga forçada, e corri para o Porto, apanhando o comboio Alfa pendular, as vinhas do Douro desfocando pela janela como memórias borradas. No Porto, encontrei Teresa num bar escondido na Ribeira, com vistas para as caves de vinho. Ela entregou-me um dossiê grosso, papel amarelado cheirando a tinta fresca. Aqui está, Maria. Leonor Almeida, nascida em Faro, mas reinventada em Sevilha. Casou com um construtor espanhol que faliu por causa dela, ela manipulou contratos, vendeu propriedades fantasmas. Fugiu para Portugal com 200.000 euros não declarados. E há mais, uma filha, de um caso anterior, deixada com a avó em Tavira. A miúda tem 10 anos e nem sabe quem é a mãe. O dossiê queimava-me nas mãos como brasas de uma fogueira de São João.
Folheei fotos granuladas de Leonor em festas em Marbella, cheques assinados com nomes falsos, depoimentos de ex-colegas. Obrigada, Teresa. Agora, como uso isto sem me queimar? Ela encheu os copos de vinho do Porto Tawny. Devagar, mana. Envia anonimamente para o noivo. Ou para o jornal Correio da Manhã. Mas lembra, vingança é um vinho amargo. Bebe com moderação. Voltei a Lisboa de noite, o comboio balançando como um berço maldito, e reli tudo à luz fraca do compartimento. A raiva era agora uma companheira constante, sussurrando planos no meu ouvido como o vento nos arcos do aqueduto das águas livres. Liguei para o João naquela noite, da estação Santa Apolónia, o Tejo Negro lá embaixo. Zé, pensa no que estás a fazer. Ela não é quem dizes. Ele atendeu, voz cansada. Para, Maria. A Leonor disse que estás obcecada, que invejas a felicidade dela. Se não mudas, esquece-me. Desliguei sem palavras, e pela primeira vez, odiei também. Não por casar, mas por escolher cegueira. Em casa, abri o portátil velho e comecei a compilar e-mails anónimos, posts em fóruns de noivas no Facebook português, dicas para um jornalista amigo que conhecera na clínica, um tipo que cobria escândalos locais. Mas parei, o cursor pescando como um coração acelerado. Não era só vingança, era salvação. Para ele, para mim, para a memória da mãe. No sábado, o sol de dezembro, sim, dezembro, porque o tempo em Lisboa engana, quente como um abraço falso, encontrou-me no Jardim da Estrela, sentada num banco sob as palmeiras, o dossiê escondido na mala. O João aparecera, sem avisar, com flores de cravo roubadas de um vaso. Mana, por favor. Vamos falar. Abracei-o, sentindo os ossos dele frágeis como os de um pássaro. Eu amo-te, Zé. Mas ela vai te destruir. Ele negou, olhos brilhando com ilusão. Prova-o, então. Vem ao ensaio do casamento na igreja de São Roque. Recusei, mas dei-lhe um beijo na testa. Veremos. E enquanto ele se ia, mandei o primeiro e-mail anónimo, para o endereço dele, com um ficheiro PDF intitulado A Verdade sobre a Tua Noiva. Anexos, tudo. Menos a filha, isso guardava para o golpe final. A resposta veio horas depois, um voicemail, voz partida. Maria, o que fizeste? Ela nega tudo. Diz que é calúnia tua. Ri sozinha na cozinha, cortando cebolas para um ensopado solitário. Calúnia. Não, irmão. Verdade. E a verdade, em Portugal, corta como o ouro de Filipe III nas moedas antigas, brilhante, mas letal. O ensaio do casamento transformou-se num circo de sussurros e olhares tortos, como uma tourada mal afamada em Salvaterra onde o touro vira o cão. Eu não fui, claro, ficar em casa, bebendo gin tónico com limão de Alcobaça, ouvindo o eco das badaladas da igreja de São Roque no meu telefone, vi a mensagem de uma prima distante. A Leonor está furiosa, Maria. Gritou que és uma invejosa louca. Sorri para o ecrã rachado, o gelo derretendo no copo como as defesas dela. Mas o João veio ter comigo na manhã seguinte, domingo de sol fraco filtrado por nuvens como véus de noiva rasgados. Bateu à porta às 9, ainda de smoking amarrotado do ensaio, olhos inchados de noites sem sono. Deixei-o entrar, o apartamento cheirando a café queimado e a solidão acumulada. Leste o e-mail, Zé? Perguntei, servindo-lhe uma bica preta. Ele assentiu, as mãos tremendo ao pegar na chávena de cerâmica lascada, herança da avó de Évora. Tudo mentiras, mana. Ela jurou pelo que tem de mais sagrado, a mãe dela, morta no Algarve há anos. Ri, um som seco como folhas de outono no Parque Eduardo VII. E tu acreditas? Depois de o pai nos ter mentido sobre o dinheiro da mãe, sobre as noites em que saía e voltava com cheiro ou outra. Ele baixou a cabeça, o cabelo despenteado caindo sobre a testa. É diferente. A Leonor ama-me. Planeámos uma lua de mel em Madeira, com piqueniques nas levadas. Falei-lhe da filha, então. As palavras saíram baixas, como confissões num padre em Fátima. Ela tem uma miúda, Zé. 10 anos, deixada com a avó em Tavira. Não te contou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado só pelo gotejar da torneira na cozinha.
Ele levantou-se devagar, o rosto pálido como o mármore de Mafra. Vou confrontá-la. Mas se for mentira tua, Maria, acaba tudo entre nós. Saiu sem despedida, e eu fiquei ali, o coração apertado como um novelo de lã em Belém. Mandara mais, um pacote para o escritório dele, com recortes de jornais espanhóis traduzidos por Teresa, fotos da miúda, uma menina de olhos tristes, cabelo escuro como o meu, brincando na praia de Tavira com um balde de areia. Anónimo, é claro, postado de uma caixa no Rocio. A vingança não era mais só ódio, era justiça, uma balança a inclinar-se devagar para o lado da verdade. Naquela tarde, vagueei pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em galeria de arte e pester, onde os grafites nas paredes contavam histórias de rebelião urbana. Sentei-me num café com vista para o Tejo, pedindo uma tosta mista e um copo de vinho verde, e observei os casais jovens, de mãos dadas, rindo de planos futuros. Inveja. Talvez um pouco. Mas mais pena, porque o amor, em Portugal, é como o fado, bela melodia, mas sempre com uma nota de saudade, de perda inevitável. O telefone vibrou, mensagem do João. Confrontada. Negou. Diz que a miúda é de uma amiga. Mas algo não bate certo. O meu pulso acelerou, como o elétrico subindo a colina de Graça. Pergunta pela avó, Zé. E pelo nome da amiga. Ele não respondeu, mas horas depois, um voicemail. Meu Deus, mana. É verdade. Ela admitiu. A filha. Nossa filha, agora. Não sei o que sinto. Chorei então, não de vitória, mas de dor por ele. O homem que eu protegera toda a vida, agora despedaçado como um azulejo pisado na calçada portuguesa. Liguei para Teresa. Mais, por favor. Provas irrefutáveis. Ela prometeu, e na noite, sonhei com a mãe, ela no céu de Alfama, mãos estendidas, dizendo, não pares, anjos. Salva-o do abismo. Segunda-feira trouxe o caos. O chefe da clínica chamou-me ao gabinete, o e-mail da Leonor agora espalhado como veneno. Maria, isto é grave. Suspensão até a investigação. Saí dali com a cabeça erguida, mas o peito oco como a sé velha de Coimbra. No caminho para casa, parei no Chiado e comprei um caderno novo, de capa de cor como os livros antigos da livraria Bertrand. Comecei a escrever, não um diário, mas um plano. Passo 1, contactar a avó em Tavira. Passo 2, envolver um advogado, o antigo colega do João, discreto como um confessionário. Passo 3, expor tudo no dia do casamento, não com escândalo, mas com documentos, frios e legais. Mas o destino, caprichoso como o clima do Estoril, interveio. Na terça, o João apareceu de novo, desta vez com malas aos pés. Deixei-a, mana. Pelo menos por agora. Ela fugiu para casa da mãe em Faro, gritando histeria. Abracei-o forte, sentindo o cheiro de derrota nele. Vem, fica aqui. Cozinhamos cataplana como a mãe fazia. Passámos a noite a falar, ele a desabafar, eu a ouvir, o vinho a soltar confissões. Sinto-me um idiota, murmurou ele. Como o pai. Não és, respondi, tocando-lhe o rosto. És melhor. E eu estou aqui. Mas por dentro, a raiva com a Leonor fervia, agora misturada com pena, pela miúda, pela ilusão perdida. Na quarta, Teresa enviou mais, registros bancários, provando a lavagem de dinheiro. Enviámos para as autoridades espanholas, anonimamente, via um contacto dela em Madrid. Vai cair, Maria. Mas devagar. O mês correu assim, João a mudar-se para o meu apartamento, as noites cheias de silêncios confortáveis e manhãs de pão com chouriço frito. O casamento adiado, os convidados confusos com rumores. Eu trabalhava freelance agora, traduzindo documentos médicos para sobreviver, o sol de Lisboa a brilhar como se zombasse da nossa dor. Mas o ódio não dormia, planeava o próximo golpe. Uma carta para a Leonor, não ameaça, mas convite, vem a Lisboa. Fala com a tua filha. Ou eu o faço. Ela respondeu por e-mail, venenoso, não te metas, puta invejosa. A miúda é minha, e o João volta rastejando. Mas veio, 2 semanas depois, num café em Cascais,
o mar Atlântico rugindo ao fundo como um leão ferido. Encontrámo-nos as duas, eu de vestido simples de algodão, ela de saia plissada cara. O que queres, Maria? Dinheiro. Um pedido de desculpas. Quero que confesses ao João tudo. A filha, o passado, as mentiras. Ela riu, acendendo um cigarro apesar do vento. E se não? Destruo-vos. O João perde o emprego, eu tenho contactos no tribunal. Tu? Já estás na lama. Inclinei-me, voz baixa como o sussurro das ondas em Ericeira. Tenta. Mas lembra, em Portugal, o mar leva tudo, mas devolve os ossos à costa. Saí dali com o coração a bater forte, mas vitoriosa. O plano avançava, contactar a avó, uma senhora de 70 em Tavira, voz trêmula ao telefone. A Leonor. Nunca liga. A neta chora por ela. Prometi ajuda, e marquei uma visita. O João, sem saber, preparava-se para a verdade final. A vingança, via agora, não era destruição, era libertação. Mas o preço? Ainda a pagar. Tavira era um sonho de postal, com as suas ruas brancas e o rio Gilão a refletir os arcos mouriscos, mas para mim, era um campo de batalha disfarçado de paraíso algarvio. Cheguei de comboio de Faro numa manhã de maio, o ar cheirando a laranjas maduras e a sal de Ria Formosa, com o João ao lado, calado como um monge em mosteiro dos Jerónimos. Ele insistira em vir, depois de eu lhe contar da avó. Preciso de ver com os meus olhos, mana, dissera, e eu cedera, porque o amor fraterno é assim, uma corrente que nos arrasta, mesmo para águas profundas. A avó, Dona Rosa, vivia numa casa caiada no bairro antigo, com gerânios vermelhos nas janelas e um cheiro ensopado de peixe no ar. Abriu a porta com mãos enrugadas como figos secos, olhos verdes cansados fixos nos nossos. Entrem, murmurou em dialeto sulista, oferecendo-nos chá de ervas colhidas no quintal. A neta, a pequena Inês, brincava no pátio com bonecas de trapos, cabelo escuro em tranças frouxas, sem nós notar. O João sentou-se rígido na cadeira de palhinha, o sol filtrando pelas persianas como raios de justiça. Dona Rosa, conte-nos. A Leonor. Ela fala da Inês. A velha suspirou, servindo o chá em chave nas lascadas. Fala. Liga uma vez por mês, promete vir e não vem. A miúda pergunta pela mãe, mas eu digo, está a trabalhar, filhota. Trabalho. Trabalho em mentiras, essa é que é a verdade. As palavras caíram pesadas, e vi o rosto do João contorcer-se, como massa de pão sovada demais. Mostrei-lhe as fotos que Teresa tirara, Inês em festas de escola sozinha, Leonor em selfies glamourosas em Lisboa. É tua, Zé. Biologicamente, talvez não, mas ela mentiu sobre tudo. Ele tocou a mão da menina quando ela entrou, curiosa, os olhos grandes como azeites de trás-os-montes. Olá, sou o tio João. Gostas de histórias do mar? Inês sorriu tímido, e algo nele quebrou, ou curou, não sei. Ficámos o dia inteiro, ajudando no quintal, colhendo tomates maduros e rindo de anedotas da avó sobre pescadores de Cacela. O sol poente pintava o céu de rosa e laranja, como um quadro de Vieira da Silva, e o João confessou, voz baixa, eu amava-a, mana. Mas isto é maior que amor. É responsabilidade. Abracei-o, sentindo o peso aliviado, mas o meu próprio ódio ainda latejava, como uma ferida mal cicatrizada. De volta a Lisboa, o comboio noturno balançava-nos como um berço de segredos, e planeámos o próximo passo. Confrontamos-nos juntos, disse ele. Marquei o encontro num restaurante em comporta, neutro, com dunas ao fundo como testemunhas silenciosas. Ela veio, é claro, maquiagem perfeita, vestido de linho branco como inocência fingida. João. Maria. Que romântico, um jantar a três. Mas o vinho mal tocado, e ele largou o dossiê na mesa, páginas abertas como feridas. Explica, Leonor. A Inês. O dinheiro. Tudo. O rosto dela desfez-se devagar, o batom vermelho borrando num guardanapo. Era para proteger-vos. O passado. A sombra. Mentira, vi nos olhos dela, mas o João não. Proteger.
Ou esconder. Acaba, Leonor. O casamento está off. E a Inês? Vamos buscá-la. Contigo ou sem ti? Ela gritou então, voz e quando nas dunas vazias, vocês não entendem. Eu construí isto do nada, fugi de um inferno em Sevilha. Lágrimas, verdadeiras talvez, mas tarde demais. Saímos dali, o sal do mar misturando-se ao sal das nossas, e no carro de aluguer para Lisboa, o João chorou como criança. Obrigado, mana. Salvaste-me. Mas a vingança não parava. Dias depois, as autoridades espanholas contactaram-na, o dossiê anónimo funcionara. Ela fugiu para a Espanha, prometendo voltar por Inês, mas nós fomos mais rápidos, advogados, custódia temporária com Dona Rosa, visitas supervisionadas. O João mudou, tornou-se mais forte, como vinho envelhecido em barricas de carvalho. Voltou ao trabalho, mas agora com propósito, ajudar famílias partidas, inspirado na nossa. O emprego na clínica regressou, a doutora Sofia abraçando-me como irmã. Tu és guerreira, Maria. Mas as noites ainda traziam fantasmas, a voz da Leonor no voicemail, ameaças sussurradas. Isto não acaba aqui. E não acabava. Planeava o golpe final, um livro, talvez, anónimo, sobre traições familiares em Portugal, com ecos da nossa história. Ou só paz, finalmente. Verão chegou quente, festas de São João em portas enfeitadas de manjerico, e fomos buscar Inês para férias em Lisboa. Ela correu pelo terreiro do Paço, rindo com balões, e o João sorriu de verdade pela primeira vez em meses. Eu observava, o Tejo brilhante como promessa. Mas no fundo, o ódio dormia, pronto a acordar se ela voltasse. Porque em família portuguesa, o sangue é espesso, mas a traição é eterna. O outono em Lisboa veste-se de folhas douradas no Jardim Botânico, mas para mim, era uma estação de contas a acertar, com o vento norte a trazer ecos de faro como avisos. Inês instalara-se connosco no apartamento do Barro Alto, o quarto dela pintado de azul como o azulejo de São Vicente, cheio de conchas de Tavira e livros de contos de fadas portugueses, a raposa e o gato, mas com finais felizes que eu inventava. O João transformara-se num pai improvisado, acordando cedo para panquecas com mel de Serra da Estrela, levando-a à escola no Chiado onde as freiras a mimavam como uma neta perdida. És tia Maria? Perguntava ela, olhos curiosos como os da mãe, mas puros. Sim, filhota. E conto-te segredos do Tejo, respondia, e passeávamos pelo cais, ela de mão dada na minha, o João atrás com o olhar grato. A vida normalizava-se, como o fado que vira canção de embalar, mas eu sabia, Leonor não desistia. As cartas chegavam, primeiro por correio, perfume forte de jasmim algarvio, devolve a minha filha o ar de tudo. Depois, e-mails de contas falsas, fotos nossas tiradas de longe, Inês na escola, eu no mercado. Ignorei no início, focando no novo emprego, tradutora freelance para uma editora no Baixa, textos sobre história de Portugal, de D. Afonso Henriques a Salazar. Mas o medo crescia, um cogumelo venenoso no escuro. Ela não faria mal à miúda, dizia o João, mas eu via a dúvida nos olhos dele, como sombras no mosteiro da batalha. Decidi contra-atacar, contratei segurança discreta, um ex-polícia de Setúbal que Teresa recomendara, e comecei a documentar tudo. Um diário digital, entradas noturnas, hoje, carro preto estacionado na rua. Placa de Faro. O golpe veio numa noite de novembro, chuva fina como lágrimas de saudade, o ar cheirando a castanhas assadas nas ruas. Estávamos no Teatro Nacional de São Carlos, um raro mimo, bilhetes para a ópera, La Traviata, ironia cruel de amor traído. Inês ficara com Dona Rosa, que subira de Tavira para visitar. Saímos do teatro, o João de braço dado no meu, rindo de uma área mal cantada, quando o carro nos cortou o caminho no Rossio. Ela saltou, Leonor, cabelo molhado colado ao rosto, olhos selvagens como uma tempestade em Cabo da Roca. João. A minha filha. Roubaram-me, gritou, voz cortando a noite como faca em queijo fresco. Ele parou, rígido. Leonor, para. Isto é loucura. Mas ela avançou, unhas cravadas no braço dele, e virou-se para mim, tu, puta. Envenenaste-o contra mim. O segurança surgiu das sombras, mas eu ergui a mão, era hora de acabar. Entra no café, Zé. Eu falo.
Sentámo-nos na brasileira, o Dom Pedro V a olhar-nos do quadro, o cheiro a chocolate quente misturando-se à tensão. O que queres, Leonor? A Inês ama-nos. Tu abandonaste-a. Ela chorava agora, maquiagem escorrendo como rios negros. Eu errei. O dinheiro, o passado, era para dar-lhe o melhor. Mas tu destruíste tudo, com as tuas mentiras. Ri baixo. Mentiras. Eu dei a verdade. Tu deste correntes. A conversa esticou-se horas, chuva batendo nas janelas como aplausos zombeteiros. Ela confessou, a filha de um amor fugaz em Sevilha, o ex que a batera, a fuga para Portugal com o que roubara para sobreviver. Queria ser melhor para ela. O João ouvia, do canto, coração dividido como Portugal na restauração. Então prova, Leonor. Terapia, custódia partilhada. Mas devagar. Sem ameaças. Ela assentiu, quebrada, e saiu para a noite, prometendo mudar. Mas eu não confiava. Naquela semana, enviei o dossiê final às autoridades portuguesas, lavagem de dinheiro transfronteiriça, suficiente para prisão. Por Inês, justifiquei a Teresa. Ela caiu em dezembro, algemada em Faro, jornais a chamarem a Rainha das Dunas caída. O João visitou-a na cadeia de Évora, voltando mais leve. Perdoa-la, mana? Talvez. Eu. O perdão era um luxo que o ódio negara. Mas via Inês crescer, rindo no Natal com rabanadas e filhós, e algo amolecia. A vingança completara o ciclo, não morte, mas renascimento. Ainda assim, guardava o caderno, pronto para mais, porque em Portugal, as sombras do passado dançam eternas no sol. O ano novo trouxe neve rara a Lisboa, flocos brancos como absolvições não pedidas, cobrindo o castelo de São Jorge como um manto de esquecimento. Inês construíra um boneco de neve no pátio do prédio, olhos de azeitonas e nariz de cenoura, e o João ria, jogando bolas que derretiam na pele dela. Eu observava da janela, chá de limão na mão, sentindo o peito expandir pela primeira vez em anos, não vazio, mas cheio de algo novo, esperança, frágil como porcelana de vista alegre. Leonor saíra da prisão incondicional, um acordo que o João negociara com advogados velhos como o Tratado de Tordesilhas. Vinha visitar Inês aos fins de semana, supervisionada, olhos baixos como uma penitente em Romaria à Fátima. Obrigada, Maria, murmurou ela uma vez, no Parque da Bela Vista, enquanto a miúda corria atrás de patos no lago. Por não teres destruído tudo. Olhei-a, o vento bagunçando o cabelo agora curto, sem glamour. Não foi por ti. Foi pela família. O João e ela não casaram, mas algo renascia, jantares experimentais em Alcântara, conversas sobre o futuro sem promessas. Ele confidenciava-me, acho que amo ainda, mana. Mas diferente. Mais real. Eu assentia, cozinhando arroz de marisco para os três, o cheiro enchendo o apartamento como memórias felizes. Mas o ódio escondia-se nas dobras, um sussurro quando via as cicatrizes dela, literais, de um ex que batera, e figuradas, das mentiras que contara. Primavera chegou com azulejos floridos no mercado de Campo de Ourique, e decidi escrever. Não um livro de vingança, mas memórias, sombras no Tejo, um relato fictício de uma irmã que salva o irmão de uma cunhada traidora, inspirado na nossa saga. Publiquei anonimamente numa editora pequena de Coimbra, e o sucesso veio devagar, resenhas no público chamando um drama psicológico cru, como o vinho alentejano. O João leu, olhos úmidos. És tu, mana. A heroína. Inês, agora 11, perguntou uma noite, deitada na cama com o urso de peluche de Tavira, a mamã vai voltar para sempre. Abracei-a, cheirando a shampoo de camomila. Talvez, filhota. Mas nós estamos aqui, sempre. Ela adormeceu, e eu chorei no escuro, pela mãe que perdera, pela família que reconstruíra das cinzas. O verão selou a paz, férias em Sagres, o mar a lavar feridas antigas. Nadámos nas praias de areia branca, o João e Leonor de mãos dadas na rebentação, Inês a construir castelos com conchas. Eu lia essa de Queiroz à sombra de um guarda-sol, rindo de ironias humanas. Mas numa noite de lua cheia, sozinha na falésia, o passado sussurrou, e se ela trair de novo? O ódio agitou-se, mas calou com o rugido das ondas,
vingança cumprida era liberdade. Anos depois, o João casou de verdade, numa capela simples em Sintra, com Leonor ao lado, mudada, humilde. Eu fui madrinha, vestido de renda de peniche, sorriso genuíno. Não piso no altar, dissera outrora, mas pisava agora, por amor renovado. Inês levava as alianças, olhos brilhantes. E eu? Eu era a guardiã, o farol no Tejo, pronta para tempestades, mas dançando na calmaria. A vida, em Portugal, é drama e fado, mas também sol e vinho. Tratei o ódio como cicatriz, visível, mas não definidora. E assim, a futura cunhada que ameaçara tornou-se cunhada, falha mas humana. A família. Mais forte, tecida com fios de dor e perdão. E eu, Maria dos Anjos, aprendi, a verdadeira vingança não destrói, reconstrói, devagar, como Lisboa após o terremoto.